Quando falamos de projetos, é importante que nós entendamos, de fato, o que é um projeto e como fazer para gerir, né? Aonde ele nasce, como se desenvolve e os principais desafios que nós temos para que ele seja administrado. Então, não dá para imaginar um projeto sem imaginar a história do homem. Desde que o homem é homem, existem projetos, né? As pirâmides do Egito, a construção dos jardins suspensos da Babilônia, as empreitadas dos persas, do exército romano, a busca do Santo Graal, o que for, nós temos que planejar para que aquele objetivo seja atingido. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade atual, nas nossas organizações nós temos pressões pela globalização, parcerias que são feitas, ciclos de vida de produtos que diminuem a cada vez mais. Nós temos processos de downsizing nas organizações, muita informação. Poderíamos resumir isso com uma única palavra: competitividade. Como podemos buscar a competitividade? E quando nós olhamos, então, a realidade dentro das nossas organizações, nós podemos ver dois tipos de atividades. Atividades de ciclo mais curto, atividades de ciclo mais longo. Essas atividades de ciclo mais curto são aquilo que nós chamamos de rotinas. E as atividades de ciclo mais longo é aquilo que nós chamamos de inovação, projetos. Podemos separar bem essas coisas no nosso dia a dia. Algumas organizações são muito mais focadas às rotinas, essas atividades que se repetem e fortalecem, então, a sua atenção em processos, a melhoria contínua, em ciclos PDCAs, na repetitividade das atividades. Por outro lado, existem organizações que são mais focadas em projetos, na inovação, e trabalham mais com incertezas, trabalham mais atendendo a demandas específicas. Mas o fato é, a grande maioria das organizações convive com esses dois tipos de atividades, rotinas e projetos. E poderíamos dizer então o seguinte: projeto é um empreendimento que tem características próprias, com início e fim definidos, conduzido por pessoas para atingir certos objetivos, respeitando, então, um prazo, um orçamento e algumas especificações. Então, no nosso dia a dia, separar projetos de rotinas é importante. Depois, em projetos, entendê-lo dessa forma como nós falamos. É um empreendimento. Quando nós falamos que ele é um empreendimento, eu preciso de empreendedores. No mínimo 3 empreendedores são importantes. Aquele que coloca o capital, o cliente, aquele que ajuda com apoio político para que o projeto seja mantido na prioridade da organização, na alocação dos recursos, e aquele que faz com que o projeto aconteça no seu dia a dia, o gestor do projeto. Cada projeto tem características próprias, e isso é que traz um grande desafio no entendimento das necessidades, na definição dos requisitos do projeto, na especificação do escopo, na determinação das atividades que devem ser desenvolvidas. O fato de ter um início e um término previamente definidos exige que nós sejamos religiosos, que nós sejamos dogmáticos, muitas vezes, para definir bem o início de um projeto e o seu término. E, ao longo do seu desenvolvimento, possamos administrar bem todas as ações que devem ser desenvolvidas para que os resultados sejam atingidos. O grande desafio está em ser conduzido por pessoas. Desafios de comunicação, desafios de relacionamento, desafios de personalidade, desafios de entendimento, de colaboração. Agora, essas pessoas, então, somam esforços para que os objetivos dos projetos sejam atingidos. Isso administrando, então, a sua execução num determinado prazo, a limitação orçamentária ou de recursos humanos e as especificações, tanto de qualidade quanto daquilo que deve ser entregue ao nosso cliente. Para que isso seja feito, a gestão de projetos, então,
procura buscar recursos que agreguem conhecimento ao projeto. Recursos físicos, equipamentos, instalações, recursos humanos, profissionais, especialistas que possam, com seu conhecimento, de fato, dar o todo ao projeto. Recursos financeiros. Então, esses profissionais, esses recursos, trazem técnicas específicas, trazem sistemas específicos que devem ser, de alguma forma, contígua administrados. E isso, então, é a gestão de projetos. Coordenar esses recursos para que esses objetivos possam, então, ser atingidos.